pro YouTube, você me fala, tá? Acho que já estamos, Léo. Já estamos? Aqui, deixa eu olhar aqui. Hugo, já estamos? Está pronto aí para jogar no YouTube? Você me fala. Já estamos ao vivo, né? Então, então vamos começar. Muito boa tarde a todos e a todas que nos assistem pelo YouTube. Muito boa tarde também para o pessoal que vai nos escutar no nosso podcast, o Tocandira, o podcast de política e de sociedade do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará. Nós estamos aqui na mais uma edição dos Diálogos Públicos, um ciclo de lives que nós estamos organizando aqui no programa para debater temas de interesse amplo, né, de temas que possam ser de interesse dos nossos alunos, dos nossos professores, da comunidade acadêmica e da comunidade externa. Antes de apresentar os nossos participantes de hoje, eu quero só lembrar que no próximo dia 25 a gente vai ter mais uma live, né, nesse caso, discutindo militares e democracia no Brasil, com a presença da professora Anaís Passos, da Federal de Santa Catarina, e a professora Fernanda Vale Numer e o professor Jaime Cunha, ambos meus colegas aqui da UFPA. No dia 16 de setembro, salvo engano, 15 ou 16, fiquem atentos aí na página do PPGCT para saber a data correta, nós vamos ter uma discussão com o jornalista da Folha de São Paulo, Rubens Valente, com o tema genocídio indígena ontem e hoje, né? O Rubens Valente é um jornalista multipremiado, muito importante no Brasil, e tem um livro muito importante que se chama Os Fuzis e as Flechas, discutindo o tema do sofrimento dos povos indígenas durante a ditadura militar, e aí ele realmente topou conversar com a gente, vai ser muito bacana. Bom, nós temos aqui hoje dois convidados ilustres, e já de cara também quero dizer para a nossa audiência que nós tentamos sempre fazer lives com paridade de gênero, né? Mas nem sempre é possível, né? Como foi o caso agora. E agradeço, então, os dois colegas que estão aqui. Primeiro, eu quero apresentar meu amigo, querido Marco Antônio Conopati, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política pela Federal do Paraná. O Marco tem uma extensa ficha corrida, né? Uma folha corrida, um currículo vitae muito brilhante. Foi professor visitante do ITA, né? Do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, foi assessor da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, organizando o debate sobre o Marco Civil da Internet. E me corrige, Marco, se você ainda é coordenador de projetos em democracia e tecnologia do ITS. Não, eu saí ano passado para minha fellowship na Syracuse University. Tá certo. Então, realmente eu olhei aqui no seu Lattes, então está um pouco... Obrigado por me lembrar que eu tenho que atualizar o Lattes. Tá bom. Muito obrigado, muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Nosso segundo convidado é o nosso querido professor, colega aqui da Faculdade de Ciências Sociais, professor Leonardo Ribeiro da Cruz, que é doutor em Sociologia pela Unicamp, Universidade de Campinas, professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFPA, coordenador do Laboratório Amazônico de Estudos Sociotécnicos da UFPA e pesquisador da Rede Latina de Vigilância sobre... latino-americana sobre vigilância, tecnologia e sociedade. É isso, Léo? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço. Possibilidades de conversar aí. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, qual que é a ideia aqui, né? Como eu combinei com vocês, cada um de vocês vai ter mais ou menos 15 minutos para poder discorrer a partir do ponto de vista de vocês sobre esse tema que a gente elegeu para conversar hoje, que a gente entendeu como de especial relevância, dado uma série de acontecimentos que vem se passando no Brasil e no mundo, nessa interface entre tecnologia e democracia, né? Eu sempre começo dizendo assim, fazendo um breve apanhado, né, de uma leitura diagonal assim que eu faço dos jornais antes de começar uma live, né?
o que eu vi, né? Primeiro, no panorama internacional tem muitas coisas acontecendo, relativo, por exemplo, às eleições dos Estados Unidos, que, como vocês sabem, né, pairou durante todo o governo Trump uma suspeita de interferência dos hackers russos, né, no processo eleitoral. Acabou que isso não foi confirmado cabalmente, mas essa suspeita sempre remanesce, né? E, ao mesmo tempo, hoje há um grande embate nos Estados Unidos sobre a validade e a viabilidade das eleições via correios, né? Então, também é uma coisa interessante, né? Assim, ao mesmo tempo que tem essa perspectiva da influência altamente tecnológica no processo eleitoral, também tem essa questão anacrônica, né? Hoje existe uma batalha pelo 5G, né, pela rede 5G no mundo, me parece bastante acirrada essa disputa entre Estados Unidos e China, né, inclusive com prisão de executivos, né, da Huawei no Canadá, enfim, também me parece que a questão do próprio Donald Trump ter tentado, né, banir o TikTok dos Estados Unidos tem a ver com esse tipo de guerra, né, no qual eles estão envolvidos. Um outro artigo que eu li agora recentemente que me chamou muita atenção, né, sobre a relação entre o Facebook e o discurso de ódio na Índia, né? Uma reportagem está hoje na Folha de São Paulo, dando conta exatamente dessas relações melindrosas entre o Facebook e os políticos de extrema direita na Índia, né? Hoje o Facebook, o principal mercado do Facebook é a Índia, né? Porque ele não pode operar na China. E é um artigo que eu recomendo a todos a leitura, porque dá bem a ideia do quanto uma coisa que a gente acha, às vezes, inofensiva, que é entrar numa rede social, tem sido instrumentalizada de forma muito violenta, não só no Brasil, mas também em outros países, né? No Brasil, e aí já me lembrei aqui da pauta mais discutida pelo Léo Cruz, tem uma notícia acho que de julho agora, né, da Folha de São Paulo, falando que, devido à pandemia, né, a importância das aulas online ficou muito maior, como a gente sabe, e ano passado o governo federal tinha a ideia de despender 224 milhões de reais, de investir para que as escolas públicas brasileiras tivessem acesso à internet banda larga. Pois bem, só 16% desse orçamento foi investido ano passado. Esse ano tem um orçamento destinado a 135 milhões e ainda nenhum centavo foi destinado para isso, foi investido efetivamente, né? Quer dizer, então, em resumo, eu trouxe essas coisas aparentemente díspares, mas tudo para a gente discutir, né, essa relação entre internet, tecnologia, democracia, e eu fico feliz de ter vocês aqui, porque são pessoas que estão pensando essa relação, e acho que a gente vai aprender muito com essa conversa de hoje. Então, Léo, eu queria te pedir a vênia para passar a palavra para o Marco, né, que é o nosso visitante, e aí depois a gente passa para você. Pode ser? E depois a gente abre para os comentários. Beleza, Marco? A palavra está contigo, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Queria agradecer muito o convite por estar participando dessa live. Esses momentos são sempre interessantes para a gente conseguir sistematizar algumas coisas, né, que a gente está pensando, compartilhar e aí também criar esse diálogo para entender como outros pesquisadores, pesquisadoras, agentes estão pensando essas temáticas. Para mim, esse tema está bem quente, porque eu estou em vias aí de terminar minha tese, né? Estou naquele sofrimento que você já passou, o Leonardo Cruz também já passou, que é aquela reta final que a gente sabe que é agoniante, mas espero que seja frutífera, né, no final, se eu não cortar os pulsos. Mas, brincadeiras à parte, é óbvio que também esse esforço dessa reta final também ajuda nesse trabalho de sistematizar também essas informações. Bom, você deu uma tarefa um pouco difícil, de certa forma, Léo, porque você aí jogou vários temas assim, geograficamente dispersos, né, com correlações
diversas, mas que eu vou tentar aqui fazer uma conexão entre eles e fazer uma síntese do que eu já estou trabalhando. Eu não sei se eu vou levar 15 minutos, porque eu realmente não preparei nada de prévio para falar com vocês. Conforme a gente tinha conversado, era realmente esse tema, esse tom de conversa. Então, talvez eu não use os 15 minutos, mas eu vou marcar aqui, né, para também respeitar. A gente sempre fala que não vai usar todo o tempo, né, mas acaba extrapolando. Eu sou campeão em fazer isso. Assim, não, vou fazer meia dúzia de comentários e tá bom, não, e eu extrapolo o tempo algumas vezes. Então, vou aqui me controlar para tentar me ater. E também tornar essa fala mais interessante. Bom, esse tema de internet, política, ele, chegando agora em 2020, né, refletindo sobre ele, a gente começa a olhar como ele se construiu para o passado e quais foram as diferentes perspectivas que a gente teve sobre ele ao longo da história, né? A internet ela surgiu como uma grande esperança para o campo democrático, como uma forma de se criar uma abertura maior para a expressão das pessoas e uma liberdade maior que tornaria possível uma esfera pública, né? Se pode dizer, amplamente, com acesso amplo e democrático. Se antes a gente tinha mecanismos, né, dentro dos arranjos democráticos que criavam certas limitações para as pessoas ascenderem e terem acesso à opinião pública ou serem, de fato, participantes dessa opinião pública, a internet ela se mostrou e se colocou como uma grande esperança para o campo democrático, que agora as pessoas poderiam ter um espaço legítimo para se expressar sem depender de intermediários. Ou seja, na medida que a internet, um sistema global de comunicação, permitia a conexão direta entre as pessoas, já não faria sentido você ter meios de imprensa, ou melhor, não faria sentido só pensar a comunicação e a opinião pública mediada por esses meios de imprensa. Cada agente usuário da internet seria um potencial comunicador e formador dessa opinião pública. E parecia bastante interessante esse projeto, na medida que você tem aí formulações desde a década de 90, né? Você tem Pierre Levy falando de inteligência coletiva, imaginando, por exemplo, que as pessoas nessa emancipação pela comunicação ilimitada e não mediada, sem intermediários, permitiria que a gente conseguisse desenvolver uma inteligência coletiva global, em que todas as pessoas poderiam contribuir, de certa forma, com suas expertises, com suas diferentes formas de se pensar a sociedade, para um novo zeitgeist, né? uma nova forma de se pensar a sociedade, talvez até transpondo os modelos democráticos que a gente tem hoje, representativos, para pensar um modelo superior, né? Em que os seres humanos seriam emancipados pelo poder da comunicação. Mas, ao longo da história, quando a gente vê isso, até 2010, parecia que esse campo e a construção de ferramentas para isso estava favorecendo essa democratização plena. E aí você tem exemplos práticos, por exemplo, o universo de blogs, né, na meados da década de 2000, que você tem aí uma explosão dos universos de blogs, e aí você, de fato, parece que tem uma desconcentração dos meios de comunicação, e você tem pequenos jornais, pequenos grupos, né, conseguindo comunicar e transmitir mensagens, né, para essa opinião pública, para a formação dessa opinião pública. No campo eleitoral, você tem a campanha do Obama, em 2008, que permitiu um engajamento através do uso de ferramentas que conseguiam atingir
a população e de certa forma, colocar instrumentos bastante interessantes para motivação, para a participação política, especialmente de jovens, que transformou a forma de se pensar campanhas eleitorais e eleições, né? De certa forma, isso teve algum reflexo aqui no Brasil, mas a grande referência foi a campanha do Obama em 2008, né, na coisa da internet e das tecnologias de comunicação para fins eleitorais. Então, você tem um caldo que vai construindo esse amplo cenário positivo, né, do uso do emprego de novas tecnologias para ampliar o acesso à informação, sem falar também na transparência, né, da ampliação da transparência de estados e governos. Em 2010 é lançada a OGP, a Open Government Partnership, que é a parceria do governo aberto, que se tem um componente importante da sociedade civil pela pressão para a abertura de governos e abertura de dados em governos, você também tem um componente tecnológico, técnico, tático, que as novas tecnologias permitiram essa organização de grandes bases de dados e também a difusão dessa informação que permitiu a abertura de governos. Em 2002, a gente tem a Lei de Acesso à Informação no Brasil, por exemplo, que torna lei a obrigatoriedade de governantes e agentes públicos de compartilharem informações mediante requisição da sociedade civil. Então, você tem a transparência, a ampliação da transparência de estados e governos, você tem um engajamento e ferramentas para engajamento e para ampliação da participação política, você tem a diversificação dos meios de comunicação e da opinião pública, através dos blogs, também tem os instrumentos de participação, as plataformas de participação direta, né, na formulação de políticas públicas e leis, através, por exemplo, da consulta pública do Marco Civil da Internet. Então, você tem esse cenário de impacto positivo muito interessante. Só que, a partir de 2016, a gente tem essa virada, que é a distopia completa do uso dos empregos potenciais da tecnologia sobre a política e especialmente sobre democracias, né? A eleição de Donald Trump em 2016, ela pode-se dizer que é o gatilho, né? Ou melhor, é o ponto culminante de outros processos que já estavam sendo gestados muito antes, e aí poderia-se dizer aí pelo menos 4 anos antes, a partir de agentes que observaram uma oportunidade política em subverter o campo da opinião pública através do emprego intensivo de tecnologias e da manipulação da opinião pública, especialmente nas redes sociais, para fins eleitorais e para obtenção de resultados eleitorais. Então, por exemplo, a eleição do Donald Trump é uma eleição permeada pelo fenômeno da desinformação e pelo uso intensivo de dados pessoais para personalização em massa. Parece que é contraditório esses dois termos, né? Mas a partir da tecnologia, da análise de Big Data, você consegue personalizar mensagens e personalizar informações em grandes massas, em grandes volumes de dados. Isso é possível pela Big Data, né, onde você tem uma ampliação da capacidade de armazenamento, de processamento e de transmissão dessa informação. Então, com a aliança, por exemplo, com a Cambridge Analytica, na campanha de Donald Trump, Steve Bannon sendo o grande coordenador desse processo, foi possível, por exemplo, capturar uma grande massa de dados pessoais do Facebook e, né, na análise desses dados pessoais, você traçar perfis psicométricos dos eleitores, com base em, eu não vou falar em detalhe, mas eram 5 pontos principais que permitem definir o comportamento eleitoral dos eleitores. E os seus dados pessoais, ou seja, não só seu nome, data de nascimento, preferências, mas também o que você curte de informação, o que você compartilha, o que você comenta,
e como você faz isso, são microdados que conseguem entrar dentro desses 5 perfis, e você consegue ter um perfil psicológico sobre aquele leitor. Agora, imagina uma empresa que tem esses dados individualizados para cada eleitor, e com isso consegue calibrar uma mensagem para atingir um determinado fim. Então, por exemplo, leitores mais radicais recebem um conteúdo mais radicalizado, que infla aquele eleitor a participar e se engajar e responder àquele estímulo. Você conseguir fazer isso individualizado, porque você, com a tecnologia que é o que, na verdade, não permitia se fazer isso antes, apesar de ser o sonho de qualquer marqueteiro eleitoral antes disso ter isso na mão, mas com as novas tecnologias de comunicação e informação, você consegue fazer isso individualizado, e você, com isso, consegue conectar os desconectados, né? Então, você tem aí multidões de pessoas dispersas que talvez reprimissem certos sentimentos de ódio, ou certos sentimentos que poderiam ser mal vistos dentro de um campo democrático, como sentimentos fascistas, de violência e de ódio à minoria, minorizados e tal. Você consegue, com essa massa, desconectar os desconectados e dar a sensação de multidão que antes não era possível, porque as pessoas estavam dispersas geograficamente e as formas de comunicação limitadas não permitiam isso. Então, para atacar, porque já está dando meu tempo aqui, e atacar as questões que você levantou ali, das notícias que estavam te colocando inquieto, Léo, essa coisa, por exemplo, da Índia, do discurso de ódio, violência, tanto Índia quanto Brasil. Os Estados Unidos foi o grande laboratório, né? O primeiro laboratório de Steve Bannon do uso dessas... Quer dizer, não foi o primeiro, o Brexit foi o primeiro. A campanha da saída do Reino Unido da União Europeia. Mas, em termos de eleição de um líder carismático, vamos dizer assim, Donald Trump foi o grande exemplo. E esses modelos, eles foram replicados, de certa forma, em outros países. E, como você falou, a Índia é um dos principais mercados do Facebook, mas você tem o Brasil como o segundo maior. E você percebe, e a gente percebe que essas técnicas de desconexão dos desconectados, ela, primeiro, é uma estratégia contínua, ela não é uma coisa que só acontece nas eleições, ela é uma estratégia gestada, ou seja, anterior às eleições e contínua, para manter essa massa de desconectados conectada, e com esses estímulos de sentimentos viscerais muito forte. Então, não me admira, eu não li a notícia específica que você se referiu, mas não me admiraria, assim como no Brasil a gente tem esse reflexo sobre esses discursos de ódio. A gente viu aí a Sara Inverno vomitando as imbecilidades dela na rede. Isso não é à toa, não é porque ela pensa assim necessariamente, mas ela agir, ter uma ação para isso, significa também uma estratégia por trás de manter mobilizada uma base que reage a esse tipo de discurso e que mantém esses pontos conectados. Então, na Índia, da mesma forma, então você tem essa ascensão do discurso de ódio, dessa conexão dos desconectados com base em discursos que vão sendo cotejados dentro da opinião pública. Eu ainda tenho os 2 pontos ali, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui, Léo, para a gente tornar mais dinâmica a conversa. Mas só para concluir a questão dessa coisa desses fenômenos da desinformação e como que essas massas são agregadas, existem características bem marcantes assim que a gente pode notar dentro desses grupos. Então você tem, e que engraçado que eles são muito semelhantes a fenômenos da década de 20, 30, 40, do fascismo e do nazismo, na forma que eles se constituíram. Então, você tem uma intensa propaganda e uma repetição de uma propaganda com mensagens extremistas,
você tem a presença de líderes que, de certa forma, agrupam esse discurso e trazem pedaços dessa propaganda, conectando esses elementos discursivos nas suas manifestações públicas. Então, quando, por exemplo, Bolsonaro fala da cloroquina, que tem que matar comunista, isso é legitimado por uma intensa propaganda dentro desses meios dos submundos do WhatsApp, por exemplo. Então, você tem as pessoas repetidamente recebendo essa mensagem. E você tem um terceiro elemento, que é uma legitimação sutil de meios de imprensa oficiais, que, na verdade, não reproduzem a propaganda no seu conteúdo completo, mas, por exemplo, a CNN, quando inclui Alexandre Garcia e Caio Coppola com aqueles pequenos elementos, é como se aquilo que a pessoa vê em peças de propaganda repetidas constantemente criasse um vínculo de realidade. E isso com esses três pilares, você consegue manter essa massa, essa multidão ativada e com um senso de corpo coletivo que lhe permite as maiores imbecilidades em reação, por exemplo, à trágica história do aborto da menina de 10 anos em Pernambuco. Então, eu queria concluir com isso, e aí a gente segue o papo. Beleza, Marco. Muito obrigado aí pela tua contribuição. Acho que você trouxe elementos fundamentais, né? Assim, mesmo um voo panorâmico sobre o tema, né, vindo de você, já vem com uma série de elementos de aprofundamento, né? Eu gostei muito do termo aqui, a personalização de massa, né? A gente pode aprofundar isso aí daqui a pouco. Léo, então, mais uma vez te agradecendo, quero passar a palavra para você. Você também dá para nós aí a sua visão em torno dessa questão, como que você tem pensado isso em termos de pesquisa também, tá bom? Muito obrigado, cara. Obrigado, Léo, pela oportunidade, né, de discutir essas coisas, né, que são, além dos nosso interesse de pesquisa, é algo que é nosso interesse, né, do cotidiano, de compreensão enquanto cidadão do que está ocorrendo, e a possibilidade da gente organizar as nossas leituras e os conceitos que a gente opera para conseguir, né, construir coletivamente essa compreensão sobre o que está acontecendo. Obrigado também ao Marco pela sua fala. A gente parte da mesma perspectiva, principalmente pensando nessa questão do que a internet se tornou, quais foram as promessas frustradas da internet, né? E como eu pesquiso a internet desde 2003, como a gente deixou, ao se encantar por essa questão democrática da internet, a gente deixou de observar algumas transformações essenciais, e você elencou algumas aí, que, né, o efeito de algumas dessas transformações, e que culminou no resultado político que a gente está vendo hoje no mundo todo. E eu vou fazer um recorte no que eu consigo, pelo menos, né, comunicar aqui, que isso não é diretamente o meu tema de pesquisa, mas ele está muito associado ao meu tema de pesquisa, né? Eu pesquiso o avanço do capitalismo de vigilância sobre educação pública brasileira, a partir, né, dos conceitos mobilizados da sociologia da tecnologia, em especial o capitalismo de vigilância, e da pesquisadora Shoshana Zuboff, estadunidense, e a governamentalidade algorítmica da Antoinette Rouvois e do Thomas Berner. Então, eu vou tentar dar uma deslocada na minha análise, pelo menos na operação que eu faço com esses conceitos, para tentar
dar conta do tema, né? Internet e democracia. Eu vou fazer um recorte porque, como o Marco já disse, internet é muita coisa, né? A gente tem hoje uma transformação hegemônica na internet que está sendo, né, as comunicações digitalizadas estão sendo jogadas para ambientes como as redes sociais, que tem uma estrutura técnica e econômica muito peculiar. E aí a minha análise, a minha tentativa de análise, porque é algo que eu não consegui escrever ainda, tal, mas eu vou colocar para discussão, é justamente analisar esse modelo de negócio e ter em vistas a transformação, aonde a gente está transferindo a nossa comunicação política, a nossa formação de opinião, a formação de opinião pública, justamente nesses espaços, né? Então, a primeira coisa que me deixa um pouco instigado a estudar isso é pensar, analisar isso tendo como fundo a questão do espaço público, né? Porque o espaço público ele tem uma condição muito especial na constituição da democracia, né? Se a gente pensar que a democracia ela vem da necessidade da criação de um Estado político multicultural, de um Estado político multifacetado, onde pessoas, né, divergentes, de classes diferentes, de visões de mundos diferentes, de constituições políticas diferentes, consigam dialogar nesse espaço para que essas diferenças consigam ser politicamente arranjadas para que o espaço seja publicamente utilizado, né? E como a gente está transferindo... E esse espaço público é o espaço da opinião pública, né? O que a gente consegue entrar em contato, né? Entrar em comunicação dentro desse espaço é aquilo que vai nos formar politicamente e é aquilo que vai fortalecer as nossas decisões políticas dentro da formalização da democracia. E isso depende de certas qualidades do espaço, né? Depende do acaso de se encontrar pessoas, depende do espaço ser realmente público, né? Publicamente gerenciado, que os discursos que estão dispostos nesse espaço estejam dispostos ao escrutínio público, e que esse espaço seja gerenciado de alguma forma pública, né? E isso tudo é o que não são as redes sociais, né? Primeiro que não é pública por não ter acesso público, né? A gente estuda a internet, eu acho que é sempre importante a gente deixar claro que a internet ela não tem acesso a todo mundo. Toda vez que se coloca uma solução da internet, a gente está aprofundando certos tipos de desigualdade. A internet em si cria certos tipos de desigualdade. E nesse momento que a gente está vivendo, da associação desse capitalismo de vigilância, né, que são essas empresas que se valorizam através da coleta e tratamento e perfilização de dados, as consequências que estão tendo na junção desse tipo de modelo de negócio com a digitalização de todas as esferas da nossa vida, né? Ou de grande parte das esferas. Grande parte da nossa sociabilidade ela está sendo empurrada para a internet. Né? A gente vê cada vez mais a nossa relação de cidadania está sendo jogada para a internet, cada vez mais as nossas relações de laços familiares estão sendo jogadas para a internet, a nossa comunicação política está sendo jogada para a internet, e no recorte que eu estudo, a nossa educação, nossas relações de educação estão sendo jogadas para a internet. E ela não está sendo jogada para a internet em espaços que são construídos publicamente, em redes públicas, não. Ela está sendo jogada para aplicativos e ambientes digitais que são propriedade de empresas, né? A gente usa o Google Apps for Education, por exemplo, os aplicativos do Google, a gente tem que estar ciente de que as nossas comunicações educacionais, as nossas comunicações de pesquisa, elas estão sendo armazenadas em um servidor privado, de uma empresa privada, e esses espaços que a gente está utilizando, eles são espaços construídos a partir de investimento privado
E como todo investimento privado, a organização desse espaço, esse espaço é construído para geração de lucro. Então, quando a gente está jogando a nossa sociabilidade, a nossa comunicação política na internet, a gente tem que ter muito claro, e isso desaparece, na verdade, nas nossas discussões na internet, que a gente está jogando nossas comunicações políticas, o nosso engajamento político e a formação da opinião pública dentro de espaços organizados através de empreendimentos privados. Isso em si já traz muitas dificuldades, e que são dificuldades que a gente está enfrentando agora. A primeira é essa questão do acesso. Nós estamos deliberadamente jogando a nossa opinião pública em espaço, né, onde estão se formando políticas públicas, onde alguns políticos vão lá fazer enquete para saber sobre a opinião pública dos seus eleitores, etc. Isso em si só já cria uma certa desigualdade. Outro problema é que a gente não tem acesso, a gente não tem possibilidade de regular como esses discursos são produzidos e circulados. E isso é um grande problema quando a gente começa a cobrar o Twitter por discursos radicais, ou discursos de extrema-direita, ou discursos racistas, ou discursos, né, como dessa Sara, que produzem, né, um problema muito sério para a opinião pública, para a formação da opinião pública, mas politicamente, né, isso na política macro, a gente não consegue regular. A gente tem que esperar uma decisão privada dessas empresas. Isso já causa um segundo problema, que é o problema do escrutínio público do que é publicado e da circulação dessas informações. E isso né, já tem potência de gerar alguns distúrbios no que a gente acha que é o espaço público. O terceiro problema é que o modelo de negócio desses ambientes que a gente costumou levar a nossa formação política, ela funciona sob a mesma lógica, ou pelo menos você tem uma afinidade muito grande em relação à possibilidade de divulgação de discurso de ódio ou de discursos antidemocráticos. Por mais publicidade, quanto mais um discurso antidemocrático é acessado no YouTube, mais o YouTube vai conseguir ganhar dinheiro sobre aquele discurso. Então, a forma como essa aliança entre um discurso antidemocrático e estratégia e ambientes que não têm a formação democrática como base da sua estrutura, e sim a possibilidade de ganhar dinheiro com o acesso a certas informações, né? As pessoas que vão lá acessar o YouTube, ver um discurso da Sarah Winter, mesmo que seja para xingar a Sarah Winter e falar como essa pessoa é louca, está valorizando a ferramenta que disponibilizou espaço para que esse discurso se valorize. Então, se a gente não conseguir discutir politicamente os espaços que estão sendo utilizados, a gente vai continuar tentando tapar o sol com a peneira, né? E construindo políticas muito que não respondem à lógica dessa divulgação, né, de discursos antidemocráticos, e que acaba potencialmente afetando até os discursos democráticos, que é a lei, como essa lei das fake news que foi apresentada no Congresso, e que tenta culpabilizar, né, a plataforma e o usuário por usar essa estrutura de divulgação de informação. Um outro problema associado a esse modelo de negócio, né? Então, a gente tem essas plataformas que estão sendo inseridas em lugares que se valorizam quanto mais pessoas acessarem esses espaços, né? Vão ter mais pessoas que vão ficar expostas às propagandas que esses espaços estão divulgando,
e mais dados que esses ambientes podem capturar para utilizar para qualquer outro tipo de propaganda, inclusive propaganda política. Mas, por fim, ainda tem o problema de que os espaços que a gente usa, eles são modulares através dos dados que eles já têm de cada usuário. O que isso quer dizer? Ela tem uma propensão a criar bolhas de discurso. Então, se eu sou uma pessoa que o algoritmo que organiza esse espaço já tem a informação que eu sou uma pessoa de direita ou de esquerda, né? O ambiente vai me apresentar discursos que têm mais afinidade com aquilo que ele acha que eu sou, né? Com as minhas afinidades. Se eu sou uma pessoa de esquerda e começo a receber um monte de notícia de direita no Twitter, eu vou sair do Twitter. Eu não vou ficar vendo esse monte de besteira que nem a gente tá. Eu tentei fazer um mapeamento dos grupos de WhatsApp de direita, eu não consegui. Porque foi um massacre mental aquilo. Então, as informações que a gente recebe, não só as informações, mas as opções que a gente tem dentro desses ambientes, elas são organizadas para maximizar a predição e o controle das nossas ações na internet. Isso faz sentido, por exemplo, quando a gente pensa no consumo, né? Quando a gente digita em algum lugar que a gente quer comprar alguma coisa, todas as possibilidades de banners que aparecem e da gente clicar em alguma coisa para comprar diretamente são baseadas naquele nosso interesse. Só que isso é um recorte possível dentro de toda a sociabilidade digitalizada e transformada em cálculo, transformada em dado, para ser divulgada nessas redes, consegue captar. Como o Marco disse na experiência da Cambridge Analytica, nas experiências da Cambridge Analytica, é possível organizar um espaço de cada indivíduo através das informações escolhidas para aquele indivíduo. Então, se ele está navegando na sua timeline, ele está recebendo informações que o algoritmo que constrói aquele ambiente decidiu para ele. Na questão democrática, isso se assemelha muito aos espaços privados, onde as bolhas algorítmicas, né, de divulgação política das redes sociais se assemelham muito a espaços privados, onde pessoas que têm interesses parecidos, como condomínios, como shopping centers, como clubes, pessoas que têm o mesmo interesse de classe, o mesmo interesse cultural, o mesmo interesse político, conversam entre si e circulam em espaços onde pessoas de classes diferentes, de interesses políticos diferentes, não acessam. Então, você cria uma distensão, um esvaziamento do espaço público e uma distorção do que seria o espaço público. E isso causa uma polarização gigantesca na comunicação política e na formação política. E isso já é um atentado contra as possibilidades democráticas, né? Entendendo a democracia como essa possibilidade de convivência em lugares multiculturais, né? Em lugares múltiplos. Então, a gente tem que começar, né? Por fim, vou concluir, eu acho que já falei muita groselha já. A gente tem que começar a pensar as particularidades dos espaços aonde a gente está jogando as nossas sociabilidades, em geral. O meu trabalho é justamente alertar isso em relação à educação. Nós estamos jogando toda a nossa educação, ou nós estamos jogando toda a nossa comunicação de pesquisa das universidades públicas do Brasil para empresas que trabalham, que se valorizam através da comercialização de dados, ou de perfis feitos sobre dados. Se a gente não problematizar isso, a gente está só ampliando as potências dessa empresa, que são as mais valiosas
empresas do mundo e impedindo a produção de alternativas disso, né, que a internet, em geral, tem essa potência, alternativas não baseadas no vigilantismo, não baseadas na captura de dados, não baseadas na economia da atenção, e a gente acaba por não analisar as distorções que estão acontecendo nas nossas comunicações políticas, advindas do modelo de negócio dos espaços onde a gente está produzindo essas comunicações. É isso, gente, que eu tenho para falar. Eu não consegui produzir, eu produzi um roteiro que eu joguei no espaço, como sempre, na primeira frase. Se ficou muito confuso, estou aqui disponível para as perguntas, ok? Obrigado pelo espaço e vamos lá. É isso aí, Léo. Não, tudo certo. Acho que foi ótimo. Muito obrigado pela contribuição, sempre muito, muito profunda, eu acredito, né? Acho que você tem uma experiência muito extensa, assim como o Marco, por isso que essa ideia do debate de vocês, eu acredito que é muito enriquecedor, né? Enquanto o pessoal do YouTube faz aqui algumas questões, né? Eu sempre tento fazer, depois que o pessoal, né, faz as suas falas iniciais, uma espécie de síntese aí, né, para a gente até poder avançar, né? E me parece que vocês dois trabalham com essa ideia assim do desencantamento da internet, né? Eu cunhei na minha expressão essa palavra weberiana, uma expressão weberiana, que né, tem o desencantamento do mundo que ocorreu dos anos 2000 para cá, foi o desencantamento com a internet, né? E o Marco colocou aí, interessante que duas eleições foram marcos importantes nesse sentido de como usar a internet, né? Eu lembro bem que realmente a campanha do Obama foi muito insensada, né? Por ter propiciado esse engajamento do homem comum, a microdoação, né? Então realmente foi um exemplo, né? Como eles gostam de dizer, um case, né? Um case de sucesso. E já o de 2016, um exemplo contrário, né? Caindo nessa que você chamou de distopia, né? Que é, de fato, o que a gente está vivendo no Brasil, pelo menos desde 2013, né? Uma grande distopia, né? E, então, eu acho que você fez referência de uma forma muito interessante, né, a esses dois eventos, e você apontou no final essa questão que eu reitero essa expressão que eu acho excelente, que é a personalização de massa, né? Quer dizer, parece dois termos contraditórios, mas realmente você faz alusão a um processo que eu acho que as pessoas, né, de um modo geral, ainda não se atentaram para ele, né, para esse processo, que é esse do micromarketing, né, exatamente da coleta de dados de forma massiva e essa possibilidade de você fazer um marketing, né, ou dirigir um discurso muito especificamente para uma pessoa, né? Quem não passou pela experiência de você pensar em comprar alguma coisa e você já aparece no Instagram ou no Facebook uma propaganda daquilo, né? Chega a ser assustador, né? Você não falou com ninguém, você não comentou com ninguém, não fez nenhuma busca, mas, né, pelo fato deles poderem fazer essas predições, estão cada vez mais refinados nisso, né? Então, acho que você trouxe essa questão. O Léo já trouxe outras questões que estão interligadas, né? Acho que as conversas de vocês dialogam em muitos aspectos, né? Gostei muito desse conceito que você trouxe, tá, de governamentalidade algorítmica, né? E reforçou muito essa questão do espaço público, né? Porque de fato a gente tende a achar, né, que a internet é o lugar público do século XXI, né? Quando na verdade chega a ser assustador, né? As discrepâncias que existem na forma de acesso, né, à internet, né? E de fato como as empresas chegaram para organizar nesse espaço que foi potencialmente anárquico no começo e, na verdade, chegou e estabeleceu um tipo de competição, talvez não de competição, mas um tipo de dominação monopolista muito, muito refinada, muito complexa, né, que faz com que a gente fique aí realmente dependente desses canais, né? Então,
Você trouxe muito isso, né? O aprofundamento da desigualdade, você trouxe a questão da digitalização da vida, que eu também acho isso um tema importantíssimo, né? Assim, em tempos de pandemia, então, a gente já vem conversando, né? Você vai se divertir na internet, você vai conversar com seus amigos na internet. Cara, sinceramente, né? Assim, eu não quero mais telas na minha vida, né? Eu estava até conversando antes da gente começar aqui com a minha esposa, a gente falando sobre essas gafes que acontecem em lives, né? E uma pessoa passa por trás, alguma coisa acontece, e eu falei para ele, olha, na minha opinião, acho que a gente tem que normalizar um pouco isso. Por quê? Porque cada vez mais as janelas estão dentro da nossa casa, né? Então, as pessoas passam dentro de casa, né? As coisas acontecem dentro de casa, tem um barulho fora também que vai atrapalhar, quer dizer, não vejo como, infelizmente, né? Não vejo como a gente não vai normalizar isso, porque cada vez mais a gente está dentro de casa e digitalizado, né? Digitalizado dentro de casa, né? E por fim, Léo, você trouxe uma questão que particularmente me interessa muito, que é essa questão da polarização e da construção de bolhas, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu estudei durante um tempo um pensador alemão chamado Peter Sloterdijk, que foi um antagonista importante do Habermas na esfera pública alemã. Foi, não, né? Ele está vivo, todos os dois, inclusive. E ele foi muito rapidamente uma pessoa que percebeu o fenômeno que ele chamava de sincronização monotemática por meio do estresse, né? Essa é a expressão que ele usa, né? E a construção do que ele chama de esferas etno-alucinatórias, quer dizer, você vive, que é um nome, né, vamos dizer assim, bonito para bolha, né? É um nome conceitualmente bonito para bolha, né? Então, acho que ele muito rapidamente percebeu isso, e o que você aponta é que a gente vivendo dentro de bolhas é um dano que a gente ainda está medindo, né, para a democracia, porque é exatamente a impossibilidade de você conviver com qualquer coisa que te desconcerte, né, que uma opinião diferente da sua. Tem algumas questões, então acho que essa é a síntese, né, assim, que eu construí aqui na fala de vocês. Eu tenho umas questões, tem outras questões aqui também. Léo, posso te perguntar? Pode, claro. Em qual obra do Habermas está essa sincronização monotemática? Que eu já achei interessante já para usar. Não, ele não é do Habermas, é do Peter Sloterdijk, né? Que é um... Depois eu posso passar o nome, assim, mas se você colocar Peter, Sloterdijk, né? Um nome, acho que um sobrenome holandês, mas ele é alemão. E, basicamente, vendeu o livro de filosofia mais vendido do século XX, né? Que é A Crítica da Razão Cínica. Ele é pouco conhecido no Brasil, mas tem já muitas obras traduzidas. Não sei se as obras em que ele trata sobre isso estão traduzidas, né? É um livro, eu me lembro desse conceito, um livro chamado Sol e a Morte, não sei se foi traduzido para o português. Mas, então é isso, não é o Habermas, é um antagonista do Habermas, né? Mas é um debate muito interessante, né? Tem um pessoal aqui fazendo questões, eu já vou passar para a questão do nosso colega Hugo, que está aqui no controle, né? Ele faz o seguinte comentário. Eu queria entender a diferença do físico e o digital no sentido político, principalmente das manifestações. Um é mais forte que o outro ou um é complementar ao outro, né? Pode acontecer, por exemplo, de uma manifestação estar pegando fogo e as empresas privadas, servidores, brecarem a divulgação dessas informações como uma forma de controle dessas manifestações? Não sei se ficou claro essa pergunta. Essa é uma pergunta do Hugo, né? Eu emendaria, né, com uma segunda pergunta, isso fica para vocês, né, refletirem a partir delas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa ideia de escrutínio público da internet, né? Porque eu sei que o Marco também, no ITS, trabalhou muito com a questão de construção de robôs para pegarem outros robôs, né? Então, fala um pouco para nós como é que é isso, como é que vocês veem essas duas questões, para a gente começar, enquanto a gente recebe outras aqui no YouTube. Pode. Bom,
Antes de eu responder as questões, Léo, posso fazer uma questão de ordem? Claro. Que no começo da minha fala anterior, eu fiz uma brincadeira besta e babaca, que pode ser um gatilho sensível. Só queria reforçar que eu não deveria ter feito isso, e que, assim como você, que foi um cara super importante enquanto era doutorando ainda no programa da FMG, em debater a questão de saúde mental na pós-graduação, eu acho que essas são questões sérias e eu acho que pessoas que se veem nessa questão não estão sozinhas. Assim, realmente esse processo de finalização da tese é super estressante do ponto de vista de saúde mental. Então, desculpe pela brincadeira babaca. Bom, sobre a pergunta do Hugo, eu não sou especialista nessa área. Até lá no nosso programa, quem poderia estar falando sobre isso é a Jaque, né? Que tem um trabalho... a Jaque e a Maria Alice, que tem um trabalho interessante nessa questão de mobilizações e esfera pública digital e tal. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma analogia que talvez caiba sobre justamente essa leitura das transformações sociopolíticas ao longo da história com o advento dessas novas tecnologias de comunicação e informação, passando por Manuel Castells, o próprio Pierre Levy. Assim como a gente tem uma intensificação dos processos de interconexão e trocas intersubjetivas, utilizando meios digitais e potencializados por eles, ou seja, a gente, por exemplo, poder fazer uma reunião, fazer o home office, né, dentro dessa pandemia, as pessoas podem trabalhar de casa, fazer reunião de casa, ou se conectar com pessoas em outras partes do planeta. Assim como essas inovações e essas facilidades não impediram ou não frearam o deslocamento geográfico das pessoas, ao contrário, o próprio Pierre Levy e o próprio Castells trabalham nos dois eixos de que as transformações sociopolíticas que a gente está vivendo e econômicas que a gente está vivendo hoje é justamente fruto de dois eixos. A inovação dos meios de comunicação e das novas tecnologias de informação e comunicação, a internet especialmente, e os instrumentos de transporte e o avanço na velocidade em que as pessoas se deslocam fisicamente pelo território. Né? Então, da mesma forma que a gente usa intensivo de tecnologia de comunicação não limitou o deslocamento das pessoas, pelo contrário, intensificou. Antes da pandemia, nunca se tinha viajado tanto, nunca haviam tantos voos, assim, realmente super intenso, né, o momento que a gente estava vivendo, histórico que a gente estava vivendo antes da pandemia. Por razões óbvias, na pandemia isso mudou, mas não por outros motivos, senão a impossibilidade de que os seres humanos se tornaram uma própria ameaça para eles mesmos, né, por serem vetores de um vírus mortal. Eu diria que isso se aplica também, de certa forma, ao modelo quando a gente pensa na coisa de mobilizações na internet e mobilizações físicas de rua. Da mesma forma que você possibilitou um chamamento, uma convocação mais distribuída e mais intensa pela repetição de mensagens e pelo alcance que as mensagens têm através dos meios digitais, isso, de certa forma, complementou também as mobilizações de ruas, mobilizações físicas, a encontro de pessoas. Então, eu diria, na resposta do Hugo, que isso, de certa forma, é complementar. Assim, mas é inegável também, e aí eu acho que talvez o Leonardo Cruz consiga trazer uma visão mais aprofundada do ponto de vista conceitual, o que eu vou falar agora. É inegável que se está cada vez mais legitimando um espaço público digital, e eu concordo na fala do Léo Cruz, que ele fala que há essa confusão de que redes sociais
são esse novo espaço público digital, sendo essas redes sociais meios privados, ou seriam jardins murados, né, com suas próprias regras. Também essa confusão entre internet, o que é internet e Facebook e outras redes sociais. Muita gente, por ter essa coisa do plano do WhatsApp grátis, Facebook grátis, acaba que está entrando agora, fazendo seu primeiro acesso à internet agora, confunde que internet é o Facebook. Isso é perigosíssimo. Então, eu concordo com a visão de que, apesar desses espaços públicos terem esses problemas, eles hoje são reconhecidos como espaços públicos digitais e, de certa forma, são legitimados, inclusive por forças e agentes institucionais. Então, e aí me lembra um caso, por exemplo, do MBL, do Movimento Brasil Livre, e de como que eles utilizavam, antes de eles elegerem seus próprios representantes, né, em 2016, em 2018, né, como que eles usavam a estratégia de manipulação dessa esfera pública digital para legitimar um acesso a gabinetes e, com isso, influenciar também a produção de políticas públicas e a redação de leis. Então, de certa forma, essas manifestações digitais, elas também têm uma força própria em certa medida, mas não se exclui com ela, talvez, também esse complementar de rua. Porque também, se for analisar o próprio caso do MBL, eles tinham, de certa forma, um processo legitimador de rua quando estiveram na convocação dos grandes protestos de 2015 e 2016, né, que levaram ao impeachment da presidente Dilma. Então, eu acho que tem uma relação dual, aí, complementar, sim, mas acaba que esses espaços muitas vezes podem ter um certo protagonismo, uma força independente que se complementam eventualmente. Eu vou só... eu concordo com o Marco, eu acho que a questão não é necessariamente um antagonismo de espaço físico e espaço digital, e a gente tem experiências no Brasil, né, principalmente nas manifestações de 2013, onde surgiram os movimentos sociais nativos das redes sociais, né, como MBL, o Vem Pra Rua, Revoltados Online, e que foram esses movimentos que começaram a explorar a afinidade da distribuição de discursos nas redes sociais com as possibilidades para divulgação de mensagens não democráticas, né? Assim, isso obviamente que os neonazistas já estavam nadando há anos nessa possibilidade, mas foi justamente a relação entre uma formação política através das possibilidades abertas pelas redes sociais e a mobilização política de rua formada através desse tipo de mobilização que apontou potências de mobilização política grandes, né, cara? Assim, 2016, 2015, nas ruas. Porque é uma forma muito forte de demonstração política, né? As manifestações. Só que a questão não é somente as manifestações, mas a mobilização da opinião pública, né? É o que acontece pré-mobilização. E é aí que a gente consegue ver um crescimento de importância desses espaços. E hoje são os espaços privilegiados de divulgação política, principalmente para política partidária,
e há, obviamente, vários problemas que a gente pode discutir com isso, principalmente para a esquerda, né? que é quem mobilizava e não é a única, né? A gente tem outras instâncias importantes aí de mobilização política da direita, como as igrejas, por exemplo, que dão conta dos espaços não conectados, né? Mas a gente vê aí um crescimento da possibilidade de mobilização política através dessas características de possibilidade de divulgação de baixa informação, possibilidade de divulgação de falsa informação, possibilidade de mobilização política através de privilégio, a desresponsabilização que tem dos divulgadores e de quem compartilha isso em relação ao espaço, porque se a gente está discutindo essas coisas em um espaço público, um espaço onde esses discursos podem ser regulados através de uma discussão pública, as pessoas que divulgam têm mais responsabilidade sobre aquilo que divulgam, né? É a mesma coisa se você pensar a opinião pública feita a partir da mídia, a gente ainda tem, da mídia tradicional, a gente ainda tem as concessões públicas de espectro, por exemplo, como uma possibilidade de regulação do discurso, né? Você tem uma função social da mídia a partir do seu meio, né? E foi agembrado isso, né? Essa questão do espectro foi uma coisa assim, foi uma possibilidade política de regulação, porque tem a ver com o uso do espaço aéreo brasileiro, através das ondas da TV, e que não dizem mais nada em relação esse fio de público que tinha não diz mais nada em relação à estrutura das redes sociais. E aí, essas possibilidades foram abertas justamente por isso. A falta de responsabilidade que uma pessoa tem de jogar uma falsa informação na internet, a dificuldade de responsabilizar essa pessoa, de responsabilizar o meio, é muito diferente do que teria no espaço público, né? Se você vai no meio de uma praça e joga uma mensagem racista lá, você vai apanhar. Ou você vai ter que responder por aquilo com as pessoas que você está lá ofendendo, entendeu? Não tem como bloquear uma pessoa. Mas as possibilidades que existem, e mesmo na grande mídia, né? Ser responsável, se você vê um cara, aí isso está se afrouxando, porque isso tudo está se afrouxando no Brasil agora, né? Mas a responsabilização que se tem com uma pessoa que faz um discurso racista no jornal, por exemplo, é muito mais fácil você cobrar uma responsabilidade dessa pessoa do que numa rede social. Mas é isso. A gente tem aí uma afinidade de mobilização política que consegue ser traduzida nas ruas, e foi, tanto nas ruas quanto nas urnas, e que está se dando em um ambiente que tem diversas afinidades, e são afinidades políticas. A gente vê o posicionamento do Mark Zuckerberg, por exemplo, sobre a divulgação de ideias da extrema esquerda, da extrema direita dos Estados Unidos, é um posicionamento político que ele tem, pessoal até, e que ele transfere esse posicionamento para a estrutura onde esses discursos estão se dando, e dificulta a possibilidade de uma análise, de uma regulação democrática desse discurso. Perfeito. É isso que eu tenho. Não, ótimo. Posso discordar do Léo Cruz um pouco? Claro, Marco, manda aí. O Léo colocou como um grande problema a questão da dificuldade da responsabilização. E eu queria discordar, Léo, porque eu acho que a responsabilização, a capacidade de responsabilização de alguém que manifesta uma opinião duvidosa num jornal, por um meio de comunicação de massa, televisão, rádio, o grau de dificuldade é exatamente o mesmo dentro das mídias sociais, das redes sociais. A questão que eu acho que está posta, que é crucial para a gente nesse momento, é como as instituições respondem a determinados
atos de ódio dentro das mídias sociais. Porque é diferente, o judiciário, claramente, e a polícia responde de forma diferente se você faz uma denúncia de ameaça física, feita pessoalmente, do que feita pela internet. Existe um certo demérito sobre o uso dessa tecnologia, e eu acho que tem aí dois fatores. Um é, de fato, que isso ainda não é posto ainda como um fator concreto para determinadas instituições, como uma ameaça, de fato, importante. Agora que Jair Bolsonaro foi eleito, acordou-se um pouco para isso, então o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o STF, com o inquérito das fake news lá do Alexandre de Moraes, começaram a perceber, cara, isso pode gerar um impacto concreto e pode gerar ação no mundo real, que pode gerar problemas, consequências de violência e tal. E, por isso, nós, enquanto instituições, devemos reagir a isso de alguma forma. Então, eu acho que, inclusive na internet, talvez a dificuldade seja até menor de você responsabilizar, porque você tem aí, você consegue chegar às pessoas com métodos investigativos modernos. O problema também é que a polícia, os aparatos policiais e de investigação ainda estão trabalhando com métodos de vigilância, de métodos investigativos do Toy Code de 70, querendo quebrar a criptografia do WhatsApp para poder colocar escuta, né? A velha escuta lá, tem alguém lá vendo, monitorando o que as pessoas conversam e tal. Você não precisa disso para chegar nas pessoas, assim, na minha opinião. E aí eu falei de um elemento. O segundo elemento, que eu acho que é mais complicado ainda para nós, enquanto sociedade brasileira, tem a ver com o receio de algumas instituições em não frearem certos discursos polarizadores e certos discursos de ataque, especialmente por conta da nossa herança escravocrata, da nossa herança ditatorial, autoritária, que, por exemplo, um deputado que vai no impeachment, na votação do impeachment da presidente, homenageia um torturador notório, que todo mundo reconhecia que aquele cara era um dos piores torturadores da ditadura e sai ileso, sabe? Então, as instituições, eu acho que não, tem uma questão aí que as instituições não estão preparadas para reagir, para frear esses certos discursos com a desculpa de que não querem, de alguma forma, ferir a liberdade de expressão. Mas certas questões, como não foram resolvidas historicamente, a gente não puniu os torturadores da ditadura e, por isso, eles podem ser louvados em praça pública hoje em dia. Assim como nos Estados Unidos, se você for analisar a questão dos racistas que nunca foram enfrentados de certa forma, e aí você tem aí, e lá também a instituição da liberdade de expressão, a segunda emenda, é tida como algo inamovível e que acaba, quando esses instrumentos que amplificam essas vozes e geram esse estado de conflito, não é à toa que isso também é reflexo histórico, né, da forma com que esses conflitos foram tratados no passado. E aí você vê, por exemplo, na Europa você tem ali certos movimentos que estão ascendendo, mas na Alemanha, por exemplo, é muito mais difícil desde alguns movimentos como esses nazistas, fascistas, se criarem, porque lá a galera fez o trabalho de casa de botar essa galera no pau. Então, eu acho que tem essas duas questões aí que eu coloquei. Uma é a literacia para entender que a internet gera consequências e consequências graves e que pode produzir violência e violências, e outra é as nossas instituições democráticas que
ainda carregam em seus ombros as heranças de dominação e de desigualdade social que vem de muito antes. Léo, quer comentar aí ou podemos passar para... Só para não perder, só para a gente... Quando eu falo a questão da... Eu concordo com você, a questão da responsabilidade jurídica, ela está relacionada a outros meios, né? Por exemplo, a não compreensão. É sofrível ver a parlamentar falando sobre internet, porque há uma possibilidade de compreensão sobre o que acontece que é muito difícil partir de alguma forma de resposta dessa compreensão rasa. Mas o que eu digo é em relação à responsabilidade sobre o próprio discurso. Não uma responsabilidade jurídica, mas uma responsabilidade enquanto manutenção do espaço onde esse lugar está sendo, onde esse discurso está sendo colocado. Porque as respostas independente de serem jurídicas ou não, a compartilhamento de certo tipo de discurso, por exemplo, elas afetam menos, podem afetar menos o convívio dessa pessoa do que num espaço público, né? Sim, pelo menos é uma visão, né? Obviamente que eu posso estar completamente errado, mas a ideia da responsabilidade é essa, né? A gente tem menos responsabilidade pelo espaço onde esse discurso está sendo, onde esse discurso circula, né? E justamente porque porque é um outro espaço, é um outro espaço, né? Não é um espaço que a gente é chamado para cuidar dele politicamente. Muito bom, pessoal, muito bom esse debate, né? Assim, e eu acho que é exatamente nessa... Eu sou um deliberacionista, né? Por teoria, né? Por formação. Acho que exatamente quando a gente vai dialogando é que as preferências vão se esclarecendo e as formas de percepção do mundo vão se estabelecendo, e acho que vocês, na verdade, no fundo, o fundo comum dessa discussão é exatamente a possibilidade que eu acho que está na ordem do dia, que é de como que a gente vai lidar com o fato de que a gente respira a internet, vive a internet, come a internet, se diverte com a internet. Nós somos cada vez mais, né, pessoas digitalizadas, né, para usar essa expressão aí do Léo Cruz, com todas as nossas questões aí dentro da internet, né? E se nós estamos dentro da internet, também existe uma série de questões relacionadas ao escrutínio público e, consequentemente, também responsabilização penal, enfim. Uma série de debates para a gente... E aqui a gente está tocando só a superfície dele, né? Bom, tem mais algumas questões aqui, a gente não vai conseguir fazer todas, porque o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu queria pegar aqui e queria pedir desculpa aqui para o pessoal que eu não vou conseguir fazer a pergunta. Eu queria fazer uns últimos questionamentos e aí também já abrir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, né? A professora Raíza Sarmento, lá da Federal de Viçosa, ela fez uma pergunta interessante que é sobre os impactos dessa lógica de conversação na internet, como que isso se rebate na vida real, né? Quer dizer, a gente está falando aqui, um tema que saltou muitas vezes aqui foi a polarização. Aparentemente, a internet é o reino da polarização. Como que vocês veem essa conexão entre o ambiente online e a vida real nesse sentido, né? E, emendando a minha pergunta, que na verdade, também vem muito dessa questão aqui com o Homero, né? O Homero Chiaraba escreveu aqui. Ele falou assim: muito esclarecedor esse debate, me assusta um pouco a falta de perspectiva de qualquer mudança estrutural disso no horizonte. Como vencer as forças da história, né? Então, eu emendo aí, como furar essa bolha? Como sair dessa governamentalidade dos algoritmos? Como é que a gente sai dessa, entendeu? A gente se meteu nessa e talvez a gente possa sair dessa também, né?
Então, eu queria terminar com essas duas questões, já pedindo desculpa para quem eu não consegui fazer a pergunta, e abrir para vocês concluírem aí o pensamento de vocês sobre esse tema. Você quer inverter a ordem? Léo, você quer falar antes? Só para que a gente siga a mesma ordem todas as vezes? Vou falar rapidinho. Primeiro, eu acho que a gente não dá mais para a gente pensar dicotomia entre internet e vida real. A gente já está sofrendo as consequências do fato que a internet está cada vez mais, ainda mais agora em momento de pandemia, a nossa vida real, né? As relações digitais e as relações não digitais, elas estão cada vez mais entrando em contato uma com a outra e se misturando. Esse, na verdade, ele é o trabalho dessa questão da digitalização. Levar cada vez mais os processos que a gente faz fora da internet para dentro da internet. Então, as comunicações, as relações bancárias, o consumo, as relações cívicas, as relações de educação. E aí a gente tem que começar a pensar nisso como as relações reais são formadas, informadas, né, pelas relações não presenciais, e as relações não presenciais elas são informadas pelas relações presenciais, e a gente está retroalimentando isso, né? E as relações da democracia elas são resultado disso. A segunda pergunta, você podia repetir, Léo? Desculpa. Minha pergunta é a partir da reflexão do... As possibilidades de sair disso, né? Isso. É muito interessante a Antoniette Rouvois e o Thomas Berne, eles têm uma resposta que, a princípio, parece um pouco ingênua. Eu acho feliz, eu acho que é o que eu, pessoalmente, tento fazer, é a gente começar a empreender relações que não necessariamente precisam ser digitalizadas, né? Fortalecer relações que não passam pelos ambientes controlativos, né? Pensar mais, mas isso ainda é uma relação muito individual para um problema sistêmico, né? A gente não vai conseguir, a gente está cada vez mais sendo empurrado para isso fora da nossa vontade, né? Nosso trabalho agora está sendo todo mediado por esses aplicativos, né? As nossas relações públicas e tal. O que a gente tem que fazer, pelo menos o meu trabalho como pesquisador, é ajudar a todos a compreender que espaços são esses que a gente está utilizando, para, a partir daí, a gente tentar uma solução coletiva para isso, seja através, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que a regulação desse mercado de dados no Brasil, a compreensão de como a gente se insere nisso, a compreensão de como os nossos discursos se inserem nisso, para que a gente consiga... A gente está ainda engateando demais, e uma das grandes vantagens do capitalismo de vigilância é que ele é muito rápido. Ele é rápido para se colocar em lugares ainda não regulamentados, para que ele consiga explorar esse lugar da melhor forma possível. E a gente ainda tem que ficar caçando isso, mas a gente tem que começar a ter uma compreensão estrutural disso, para saber como atuar. Primeiro, porque a gente não tem condições, eu estou vendo isso nos debates da inserção das universidades públicas dentro desse modelo de negócio, a gente não tem condição nem de discutir isso com o que a gente sabe, com o que está acontecendo. E essa impossibilidade de saber o que está acontecendo faz parte do modelo de negócio do capitalismo de vigilância. Quanto menos a gente souber, se a gente pegar, por exemplo, termos de privacidade do Google, ou termos de privacidade do Facebook, aquilo a gente vai sair com mais questões do que esclarecimentos quando a gente lê aquilo. Porque quanto menos a gente souber disso, mais difícil a gente vai ter de compreender qual que é o nosso papel nesse espaço. E isso é um modelo, assim, a gente que pesquisa, eu estou pesquisando a atuação desse modelo de negócio, a gente teve que fazer um robô
para conseguir saber quantas universidades fizeram um acordo com a Google, porque a Google não divulga essa informação. Ela não divulga nenhuma informação. Você quer saber o que a Google faz com os dados que eles coletam das tecnologias educacionais? Ela não dá essas informações. Não tem nenhum, nem nos acordos, nem nos contratos que eles fazem com as instituições públicas de ensino, isso está claro, né? Então, a gente ainda está tendo que passar essa barreira de entender como elas funcionam, como esse modelo de negócio está afetando a gente, para a gente saber como atuar em relação a ele. É isso. Legal. Gente. Obrigado. Obrigado, Léo. Mais uma vez. Marco? Eu concordo muito com o Léo quando ele fala dessa impossibilidade de separar digital do real. Assim, engraçado que várias formas de tentar aprender o fenômeno no campo acadêmico, eu digo, acabou se utilizando do termo digital um pouco para tentar diferenciar e separar essa coisa nova que vinha surgindo. Então, aí surgindo democracia digital, participação digital, deliberação digital e tudo os digitais aí do fundo, mas eu acho que, de fato, já não faz mais sentido essa separação, porque a comunicação digital ela é a parte agora imbricada e inerente à nossa vida cotidiana. Nossas trocas intersubjetivas, elas acontecem tanto falando, se direcionando diretamente a uma pessoa, como também mandando um áudio no WhatsApp ou um texto no WhatsApp. E isso tudo acontece no mesmo tempo, né? Não existe uma separação, a gente não troca uma roupa, não cria um outro personagem para agir comunicativamente dentro desses diferentes espaços. Então, eu acho que isso tudo tá conectado. Mas aí eu acho que tem um ponto específico da comunicação digital que eu acho que a gente ainda não atingiu, e eu não sei se é por conta que a gente ainda não aprendeu como agir dessa forma, nossos corpos, nossas mentes ainda não aprenderam como fazer essa conexão plena, que talvez novas gerações estejam numa outra perspectiva sobre a comunicação digital que a gente já de uma geração de 40 mais ou menos anos, 30, 40 anos já não tem. Que aí eu acho que é o que um pouco o Léo estava colocando sobre a questão de responsabilização de discurso, que talvez eu não tenha entendido direito, por isso eu discordei, que eu acho que é uma responsabilização afetiva do nosso discurso. E aí eu quero lembrar do traumático processo das eleições de 2018, em que eu estava nos Estados Unidos fazendo sanduíche, e eu estava, ao mesmo tempo, tentando convencer minha família, meus amigos e tal, puxando voto para que a gente não tivesse um projeto fascista eleito naquele ano. E nisso, eu acho que, como vocês também, muita gente brigou com vários familiares e tal. E aí, eu gostaria de poder validar essa hipótese, mas eu acho que, se eu tivesse pessoalmente conversando com cada um deles, eu provavelmente não teria extrapolado ou radicalizado certos argumentos e quebrado o pau, literalmente, com determinadas pessoas, entendeu? E isso um pouco porque eu acho que acontece porque quando a gente está no digital mandando um texto, a gente acaba se isentando de certa responsabilidade sobre aquele texto que a gente envia, ou aquele áudio que ele envia. E como a gente não está ali no tete-a-tete, pessoalmente, né, a gente não consegue ter aquela reação imediata sobre expressão, sobre emoção. Então, se eu magoei a pessoa, se a pessoa me magoou, talvez essa falta desse elemento sensitivo, eu acho que acaba gerando essa diferença. E aí a professora, que eu acho que talvez seja a mesma inquietação da professora de Viçosa, tenha, e que eu acho que é isso que ainda tem que se pesquisar e entender muito para como modular esses discursos para eles não lacrarem, porque a lacração virou o grande... O aniquilar o outro acaba que é a consequência dessa não responsabilização afetiva sobre o que você comunica, ou não responsabilização afetiva sobre o discurso.
E aí eu acho que a gente vai ter que ainda comer muito feijão, né, para conseguir desatar esses nós sobre esses elementos. Sobre furar a bolha, e concluindo, para ser bem rápido, essa coisa da furar a bolha não é um debate novo. Em 2012, eu estava no Fórum Mundial de Mídia Livre, em Porto Alegre, que aconteceu junto com o Fórum Social Mundial, temático, e lá existia um conjunto da galera de comunicação que estava debatendo isso. Cara, a gente não pode entregar nossos dados ou fazer nossa militância dentro desses espaços, esses jardins murados, essas empresas privadas que são monopolizadoras, concentradoras. Então, desde lá de trás, a gente já estava visualizando esse problema. E, sinceramente, a minha visão pessimista diz a gente ainda não vai conseguir, por algum tempo, romper essa bolha, porque, como o próprio Léo Cruz colocou na fala dele inicial, existe o capitalismo de vigilância tem essa coisa imbricada, né, que você tem um modelo econômico que justifica e que reforça esse elemento controlador sobre os dados pessoais das pessoas. E aí, mesmo que a gente saia do Facebook, o Detran está coletando tua biometria, teu dado de nascimento e outros elementos. Você vai baixar um aplicativo de seguro que vai medir como se você acelera muito ou acelera pouco no teu carro para te dar um desconto sobre o seguro ou não. A tua empresa médica vai ter acesso. Então, eu acho que o debate é muito maior do que furar a bolha. Eu acho que a gente tem que pensar elementos, como é que a gente ataca esse capitalismo de vigilância na sua base. E aí vai para além de sair das mídias sociais e das redes sociais. Como é que a gente tem maior controle sobre nossos dados pessoais, que hoje eles são uma extensão do nosso corpo. Assim como você não entrega seu rim para uma pessoa, se ela te pedir para você ter acesso, sei lá, a um joguinho que é bem bacana, a gente tem que criar uma consciência coletiva de que eu não posso entregar também os meus dados pessoais para poder ter acesso a uma rede social ou para jogar Candy Crush, entendeu? Então, eu acho que aí esse é um debate que é muito mais longo prazo e é um debate civilizatório. Então, que a gente ainda também é outro que a gente vai ter que comer muito feijão para enfrentar. Muito bom, Marco, Léo. Quero agradecer a participação de vocês, foi excelente, né? Só um esclarecimento, né, Marco? Você falou que estava nos Estados Unidos fazendo sanduíche. Algumas pessoas podem achar que você estava com a mesma experiência do Eduardo Bolsonaro, né? Fazendo sanduíche lá nos Estados Unidos. E não é o caso, né? Eu até esqueci aqui de falar, mas o Marco, ele, na verdade, estava no laboratório de governança da New York University, né? Lá no, exatamente. No The Gov Lab. É importante fazer esse esclarecimento, né? E hoje também ele é Fulbright Fellow, né, em Políticas Públicas de Tecnologia na Syracuse University. Então, só para fazer esse esclarecimento e dizer o seguinte, né? Eu acho que esse papo, assim, eu confesso para vocês que me deixa muito para baixo, sabe? Eu não consigo sair desse papo assim feliz, né? Até me lembrei de uma frase de um escritor sul-africano, né? O Coates, parafraseando a frase dele, que ele dizia assim: se me pressionassem para dizer qual é o meu posicionamento político, eu diria que ele é anarquista, pessimista e quietista, né? Por quê? Porque anarquista porque ele entende que o poder é que é o problema, né? Pessimista porque acha que vai piorar e quietista porque ele não vai conseguir fazer nada, né? Então, eu saio dessa conversa mais ou menos com esse sentimento, assim, né? De que me parece que o fundo do poço ainda é um conceito otimistas, né? Então, a gente ainda vai um pouco mais na nossa agonia. Ao mesmo tempo, eu acho que o Léo Cruz trouxe essa ideia, eu acho que o Marco também faz isso na sua prática profissional também, e o que a gente está tentando fazer aqui, que é ampliar o conhecimento sobre o mundo, né? Desvelar o mundo, para usar um termo freiriano. Acho que esse é o nosso trabalho como intelectuais, como profissionais engajados, né? Fazer com uma praxis reflexiva, né? Ou seja,
uma prática do mundo e que a gente possa refletir sobre ela. E eu acho que vocês dois contribuem de forma muito significativa para isso. Quero agradecer mais uma vez, agradecer o pessoal aqui do YouTube que ficou até o final, né? Pedir desculpa mais uma vez que a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas realmente o tempo se esgotou. Eu encorajo que vocês mandem e-mails para os professores, né, para fazer essas perguntas. Relembrando, então, mais uma vez, antes disso, agradecer o Hugo, está aqui na nossa mesa de trabalho, lá na astronave dele, né, pairando ali em cima do Parque do Utinga, que está ali, né? Então, muito obrigado, Hugo, pela ajuda sempre. E dizer mais uma vez, né, que aqui o ciclo de lives continua no dia 25, discutindo a relação entre militares, polícia militar, segurança pública, democracia, com a professora Anaís Paz, professora Fernanda e professor Jaime Cunha. Mais uma vez agradecer ao pessoal do Tocandira que está nos escutando também. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Léo Barros. Obrigado, Léo Cruz, pelo excelente bate-bola. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Abraço, fiquem bem e até a próxima. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu, Hugo. Valeu, Marco. Tchau. Valeu, Hugo.